E hoje eu tenho provado, esses últimos dias eu tenho provado que a palavra de Deus realmente ela não volta vazia. Ela, quando é lançada, ela traz sempre um retorno, ela traz sempre o propósito de Deus de volta. O que Deus te falou muito ao meu coração é espera no Senhor. E nós queremos que as coisas rápidas aconteçam no nosso tempo, no desejo do nosso coração, mas não é assim que acontece. E como eu tenho provado nesses dias que Deus é muito bom, não é bom, Deus é muito bom. E Deus tem sido bondoso demais na minha vida. E eu creio que tem sido bondoso demais na vida de muitos irmãos. E o que o Senhor ministrou ao meu coração aqui durante o louvor é espera no Senhor. E muitas vezes nós queremos tudo no nosso tempo, na nossa maneira humana, e as coisas de Deus não funcionam como a maneira humana. Como o nosso pastor declarou, Deus se move por ciclos. A gente vê na palavra de Deus que na criação do mundo, na criação de todas as coisas, Deus criou a terra e a terra estava vazia, sem forma, e havia o abismo, a face do abismo, e diz que o Espírito do Senhor pairava sobre toda a terra. E o Senhor, no primeiro dia, haja luz. Vimos na criação, o Senhor cria Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus único em 3 pessoas. É a nossa fé, naquilo que nós acreditamos. E a gente pensa que os ciclos de Deus é igual ao ciclo do homem. Na palavra está lá escrito, e haja tarde e haja manhã. E eu bem sei que ele não fala haja noite, mas diz haja tarde e haja manhã. Ele está falando que toda a criação foi feita diante a luz do Senhor. E pela luz do Senhor. E a palavra mostra Pai, Filho e Espírito Santo num só. Temos um Deus único, 3 pessoas. E é essa fé que nós confirmamos e confessamos. E nos faz pensar muitas vezes, como se chama o nome do Pai? Como se chama o nome do Filho? Eu me chamo Alcides, mas o Senhor nos deu Jesus. Nos deu um nome que está acima de todo nome, e sobre esse nome nós confiamos e acreditamos que Ele se move ao favor daquele que crê. O Senhor me abençoou de tal maneira esta semana, e veio sobre a minha vida, de tal maneira que a minha fé aumentou de crer o suficiente para dizer que a palavra de Deus, toda ela que sai da nossa boca, ela nunca volta vazia. E hoje, durante o louvor, o Senhor ministrava ao meu coração que a palavra dele não volta vazia, a palavra transforma-nos, renova-nos a cada manhã, como a nossa ministra Letícia declarou, e eu creio que a palavra que a Letícia declarou nesse altar não volta vazia, o fogo não vai se apagar. Tão somente espera no Senhor. Tão somente crê no Senhor, que a palavra dele, quando é lançada, nunca volta vazia. A palavra é dele, não é tua. Ele se move no nosso meio através do Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor flui no nosso meio. Como está em João, ele declara que ele é a própria palavra viva. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Quando a palavra decretada deste altar, dentro da tua casa, em orações ou em louvores, ou seja de que maneira for declarada dentro da tua casa, Jesus anda no meio da tua casa, porque Ele é a palavra viva. Quando estávamos aqui a louvar o Senhor, Jesus passeava no meio da igreja, porque Ele é a palavra. E é sobre a palavra, é da palavra que nós vivemos. Então, hoje eu vou ler a palavra de Deus com muita alegria, porque o Senhor ministrou no meu coração. Em Gênesis, capítulo 2, verso 9. Esta semana eu li muito sobre Gênesis. E o Senhor ministrou muito através de Gênesis. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Senhor Deus, nosso Pai, eu venho diante de Ti, Senhor Deus, te agradecer, porque Tu és vida em cada um de nós, Pai. Tu nos mostras o caminho que nos leva até Ti, Tu abres os nossos olhos, Tu trazes entendimento, e o Teu Espírito nos renova a cada manhã, Senhor Deus, porque é isso que a palavra diz, nós acreditamos na Tua palavra, Senhor Deus.
Então eu oro, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento nessa manhã, o meu entendimento, o entendimento dos meus irmãos, daquilo que Tu queres colocar nos nossos corações, Senhor Deus, que seja a Tua vontade, Pai, sempre estabelecida nas nossas vidas, não as nossas vontades humanas que não conseguem, Pai, compreender um Deus grande e maravilhoso que Tu és, Senhor Deus. Por isso eu tudo entrego nas Tuas mãos nessa manhã, declarando e te clamando, Senhor Deus, que sejas bem-vindo no nosso meio, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém. A árvore da vida representa comunhão com Deus, representa vida eterna, representa vida com Cristo, mas representa muito, também para Adão e Eva, representava conforto, suprimento de tudo que eles precisavam. Eles tinham ali tudo à sua mão. Algo o Senhor pediu para eles, que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus declara na sua palavra que Ele é a videira, Ele é o nosso alimento diário. Em João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando nós seguimos Jesus, nós somos obedientes à sua palavra, e ainda que a gente não compreenda, quando o irmão, por mais simples, mais humilde que for, te traga uma palavra do céu, uma palavra que tu sintas que é de Deus, não sejas rebelde nem desobediente. Ouve a palavra do Senhor com atenção, que ela transforma vidas, transforma corações. A palavra a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela simboliza o nosso orgulho, o nosso eu, o homem no centro. Eu faço a minha vontade, eu faço do meu jeito, eu tenho a revelação que eu quero. A Bíblia está escrito assim, mas eu faço de outra maneira. A Bíblia diz que tem as bênçãos, isso é para mim, e aqui tem as maldições, isso não é para mim. Mas a Bíblia diz também que há dois caminhos diante dos nossos olhos. Em Deuteronômios 28 diz que o Senhor coloca dois caminhos diante de cada um de nós: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da bênção, o caminho da maldição. E pergunta, escolhe hoje o caminho. E a Bíblia, ela toda de capa a capa, ela nos sempre coloca dois caminhos. O Senhor nos dá livre-arbítrio. O homem, quando desobedeceu ao Senhor e fez o que não deveria ter feito, foi-lhe dado o poder, entre aspas, de conhecer o bem e o mal. Não por merecimento, não por mérito, mas por rebeldia. O homem, pela sua rebeldia, conseguiu saber agora o que é certo e o que é errado. E por conhecer o certo e o errado, o homem se envergonhou. O homem teve medo. E o pecado gera no coração do homem medo e vergonha. E aquele crente, aquele irmão que sabe que está fazendo errado, que a palavra de Deus declara, nós sabemos o que é certo, e quando sabemos o que é certo e fazemos errado, nós estamos pecando contra o Senhor. E quando nós fazemos tal coisa, e o nosso coração não consegue nos convencer que nós estamos errados, e nós continuamos com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, com o nosso eu, e não nos dobramos diante de Deus, e nos arrependemos sinceramente no nosso coração, nós estamos seguindo o caminho da árvore do conhecimento do bem ou do mal, que traz a morte, que traz a separação de Deus. Ou seja, essa árvore simboliza a separação do nosso Deus. Nós somos separados de Deus. E como Adão e Eva, o Senhor teve um plano. E se a gente pegar em Gênesis, novamente no capítulo 1, como eu declarei aqui há um bocado, nós vemos que em toda a criação Deus tem um propósito. Ali foi criado o plano da redenção. Pai, Filho e Espírito Santo estão juntos para redimir a humanidade novamente. Em Gênesis 3, 22, 24 diz assim: então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs os querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A partir desse momento, o homem tem conhecimento do que fez de errado. O homem se separa de Deus. Mas neste momento eu vejo a misericórdia de Deus, eu consigo ver a cruz de Cristo, eu consigo ver a graça de Deus, eu consigo ver algo extraordinário. Deus preparando o plano da salvação. No momento, não foi, eu não vou dizer, Adão e Eva não foram castigados, eles foram poupados, a humanidade foi poupada. Porque se eles permanecessem lá e comessem da árvore da vida, teriam vida eterna separados de Deus, no pecado. Seríamos separados, sim, uma vida eterna separados para o pecado. E essa árvore continua ainda nos dias de hoje. Porque a decisão, o livre-arbítrio que o Senhor nos dá, nos permite seguir o caminho que vai nos levar à árvore da vida, ou seguir para o caminho que vai nos levar à morte, à destruição, à separação eterna de Deus. As árvores continuam lá. Tanto que em Apocalipse 22, vimos que a árvore da vida aparece novamente. A árvore daqueles que vão herdar e vão entrar pelas portas, não vão ficar de fora naquele dia. E eu queria que vocês memorizassem nessa passagem a palavra trabalho. Guardem a palavra trabalho, que vamos falar um pouco de trabalho. Porque nós sabemos que o trabalho é bênção. E a Bíblia nos instrui como servos de Deus, onde nós tivermos, fazer tudo com amor, como se fizesse para Deus. No nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, em todo lado. Tudo que nós fazemos, fazemos com alegria. A Bíblia fala muito sobre trabalho. Fala que digno é o trabalhador do seu salário. Nós somos dignos do salário. Mas também fala no sentido espiritual. Jesus, ele declara que ele é o nosso Redentor. Ele é o caminho a seguir. Desde o início ele declara, em Êxodos, ele aparece a Moisés e diz, eu sou o que sou. Em João 6,35 ele declara, eu sou o pão da vida. Em João 8,12 ele declara, eu sou a luz do mundo. E sabe que essa palavra luz do mundo ele foi declarada durante a festa de Hanukkah que nós estamos vivendo agora, não é festa de Natal. Que, não sei se meus irmãos sabem, crente não celebra Natal. Natal é uma celebração levantada para servir, adorar a outros deuses, não ao nosso Deus, único, soberano. Hanukkah, o Senhor Jesus declarou essa palavra em Hanukkah. Eu sou a luz do mundo. E nós seguimos a luz do mundo. E não adianta a gente dizer que Jesus tem que nascer num dia. Quando a gente argumenta e fala que tinha que se escolher um dia para que Jesus nascesse, né? Não, ele diz que ele é o princípio, ele é o fim. Ele é tudo. Deus não é o Deus como nós imaginamos. Quando a Bíblia fala, a boca do Senhor disse, a mão do Senhor se estendeu, o Senhor se assentou, a mente do Senhor. A Bíblia está mostrando uma maneira humana que nós possamos perceber e entender Deus. Entende? Deus não é homem. Deus foi feito, nós fomos feitos à imagem e semelhança no sentido espiritual. Eu sou a porta, Jesus declarou. E é por ele que por essa porta que nós temos que passar. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Porque então entendemos que Jesus é o nosso Redentor, é a nossa direção, ele põe sempre diante de nós
dois caminhos. Eu sinceramente não creio, como muitos creem, pronto, não vou discordar, mas eu não creio sinceramente que a salvação seja uma vez salvo, salvo para sempre. Porque senão a palavra... Eu não creio assim. Eu creio que a gente tem que lutar pela salvação todos os dias. Guardar aquilo. Eu creio que o Senhor nos chama e aqueles que verdadeiramente o reconhecem como Senhor e Salvador são feitos seus filhos. E porque reconhecem Ele verdadeiramente como Senhor e Salvador, eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus, não são guiados pela carne. E o Espírito Santo de Deus vai nos ensinando todas as coisas de pouco a pouco, o irmão em Cristo vai se transformando cada vez mais, vai sendo feito a imagem do varão perfeito, a imagem de Jesus. Pois esse é o chamado de cada um de nós. Não é dormir na sombra da bananeira e ficarmos, estou no Éden, estou no jardim. Adão pensava que ele está no jardim e bastava, tinha tudo ali. Não. Entrai pela porta, diz Mateus 7:13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos já que a encontrem, pois larga é a porta. E a gente, nessa porta larga, a gente pode levar tudo, pode levar o nosso orgulho, a nossa arrogância, o nosso achismo, posso fazer do jeito que eu quero, posso não acreditar e sigo o meu caminho do jeito que der e vier. Mas não é isso que a palavra diz, a gente tem que manter o foco na porta estreita. A porta estreita me chama para renunciar, me chama para largar, me chama para andar pela fé, me chama para ser obediente a toda a palavra, porque o Espírito Santo de Deus, como eu disse, é um bocado, se move no nosso meio. Não rejeites a palavra do Senhor, por mais simples que seja o irmão que te traga a palavra. Nunca rejeites a palavra que vem do Senhor. Esse caminho nos chama a ser esforçados, dedicados, renunciar o nosso eu, o nosso querer e andar em obediência e humildade aos ensinamentos de Jesus. Porque não tem como, gente, a gente tem que andar em humildade. A árvore da vida nos confere uma vida com Cristo, e Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa vida. Como eu li um bocado, Ele diz, eu sou. Hoje, ontem e para sempre, Ele continua sendo. Em Gênesis 2:15, quando eu li esse versículo, eu entendi, bati os olhos, o Espírito Santo me mostrou claramente para aquilo que Adão e Eva foram chamados para o jardim, para aquilo que nós somos chamados diariamente como filhos de Deus a fazer. Antes de ele declarar que não comereis do fruto, ele diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Não sei se te diz alguma coisa. Cultivar, lavrar, em hebraico se diz avad, significa trabalhar, servir, adorar, indicando cuidado e produtividade, que sejamos produtivos no reino. Não fomos chamados para ser infrutíferos, fomos chamados para produzir. Fomos chamados para produzir frutos do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Fomos chamados para ser transformados. Fomos chamados para ser o jardim de Deus que é regado pelas suas águas todos os dias. Não fomos chamados para ficar do mesmo jeito. Por isso que eu disse que eu não acredito, uma vez salvo, salvo para sempre. Que temos que confiar e andar com Deus. Guardar-se, o significado, a palavra em hebraico é shamar, e diz proteger, zelar, manter em ordem. Tens mantido em ordem? Eu quando li isto, eu perguntei para mim, Alcides, tens mantido em ordem o jardim? Tens mantido ordem a tua vida de comunhão?
Tens feito o que o Senhor te diz, sede santos porque eu sou santo? Tens buscado andar nesse caminho, separado para Deus? Em tudo, trabalho. O Senhor Deus, se formos ler lá, daqui a um bocado vamos lá em Apocalipse 22, diz que os servos do Senhor o servirão. Vamos continuar a servir. Trabalho. Manter a nossa convicção, a nossa fé, a salvação dentro de cada um de nós, nas nossas casas, nas nossas vidas. Trabalho. Temos que trabalhar. Não podemos ficar como Adão e Eva. Eu tinha noção também que o Jardim do Éden era um paraíso, tem lá tudo. Não preciso trabalhar, não preciso, está lá tudo, só estender a mão e colher. Ele estendeu a mão e pegou da árvore que não devia. E nós muitas vezes temos estendido a mão, vou brincar com o pastor e temos que ir buscar a maçã do Pingo Doce. Temos lá catar a maçã do Pingo Doce. Na vez de manter firme o nosso foco naquilo que o Senhor nos manda e nos chama a fazer. O trabalho é uma função simplesmente de administrar aquilo que o Senhor colocou dentro de ti. Quando tu abriste a tua boca e disseste, Jesus é o meu Senhor, também disseste que Ele é teu Salvador. E muitos querem a parte do Salvador, mas não querem do Senhor. E o Senhor nos chama a andar em obediência à sua palavra. Não tem como a gente conseguir se não andarmos em obediência e em fé à sua palavra e administrar aquilo que Deus coloca nas nossas vidas. Os dons que Ele derrama sobre a tua vida tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Eu vejo dons a fluir no nosso meio. Mas não podemos negligenciar os dons que têm vindo sobre as nossas vidas e trocar por uns momentos de prazer ou de alegria de coisas que nos afastam do Senhor, que nos tiram da presença de Deus. Qual o caminho que nós queremos seguir? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Em Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus que além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. O homem é chamado para ser zelador daquilo que o Senhor deu. Agora imagina, o Senhor Deus trabalha em meu favor, né? Até hoje continua trabalhando. E eu vou ser negligente, não vou trabalhar eu ao meu favor, eu vou me sabotar a mim mesmo, recebendo aquilo que o Senhor me deu? Essa é a pergunta que eu faço aos meus irmãos. Se olharmos na Bíblia, Deus trabalha desde a antiguidade. Começa em Gênesis, na criação, Ele cria o Espírito Santo de Deus. Então temos Deus como o arquiteto, vemos Jesus como aquele que vai assumir e vemos o Espírito Santo a trabalhar sobre toda a terra, né? Desde a criação. E depois tem os patriarcas, vemos Abraão, Isaac, Jacó, né? E depois vemos os juízes, vem tantos personagens na Bíblia e vemos Deus sempre a trabalhar, a preparar o caminho para Jesus. Ou seja, o caminho está sendo aplanado. Porque como vamos acreditar em Jesus se não houvesse nada escrito ou confirmado pelos antigos? E vai até Malaquias. Aí vimos na palavra do Senhor que o Senhor se cala, não se ouve a voz do Senhor durante 400 anos, né? Até João Batista. Mas mesmo assim, o Deus que trabalha, continua trabalhando. Não pense que em 400 anos Deus ficou inerte, à espera que se levantasse um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Não, Ele continuou trabalhando ao prol da vida do Alcides. Continuou ali. Por quê? Se a gente olharmos a história, não a Bíblia, mas olhamos mesmo a história, nós vimos que aquela região foi tomada por um reino. Ou seja, os gregos entraram ali. E tomaram por muitos anos e estabeleceram Hanukkah, a língua oficial, o grego. E depois aquilo se dividiu em 4 reinos com a morte de Alexandre o Grande e veio Roma, outra língua.
Na crucificação de Jesus está escrito que toda língua o confessará e todo joelho se dobrará. Por quê? Porque o Deus continuou trabalhando ao meu favor e criou o entendimento, aqueles homens daquela região, da língua, do latim e do grego. E quando estava tudo preparado, e vem Jesus, e começa o seu ministério, e prepara os seus discípulos, e envia os seus apóstolos, eles sabiam falar grego e latim. E puderam ir por toda a terra. Deus não continuou trabalhando ao meu favor e ao teu, para que hoje nós pudéssemos receber o Evangelho. E pudéssemos guardar no nosso coração a palavra. Então, se o nosso Deus trabalha até hoje, quem sou eu para não trabalhar? Quem sou eu para não trabalhar ao meu favor e sabotar, Pai, aquilo que Deus colocou na minha vida? Não vou derrubar o candeeiro, gente, não se preocupem. Pergunta que eu faço: estamos guardando o caminho? Amém? Jesus, através do seu sacrifício, ele abriu o caminho para que a gente possa continuar. O véu se rompeu, um novo vivo caminho foi estabelecido. Mas esse caminho foi estabelecido para que eu e tu possamos guardar e sermos restaurados pela comunhão com Deus. O pecado a gente entende então através de Adão e Eva, de toda a criação, que o pecado nos separa de Deus. E o pecado continua ainda separando muitos mesmo no meio das igrejas. O pecado continua separando, porque não é porque eu venho a um culto que tenho a minha salvação garantida. O que o Senhor me pede é que tenha comunhão com Ele, porque a palavra nos ensina que muitos naquele dia vão dizer que fizeram e vão ficar do lado de fora. Se não fosse assim, como é que eu poderia afirmar? Jesus é o jardineiro celestial. Jesus é que cuida de cada um de nós. A sua ressurreição no Getsêmani simboliza a vitória sobre a serpente. Também está em Gênesis. Deus deseja mesmo ver os seus filhos de volta para o caminho. Não ficar como a passagem do cego Bartimeu. Tem uma passagem na Bíblia, agora não me recordo aonde, mas penso que em Mateus, não sei dizer o capítulo, que fala sobre um homem, Bartimeu, cego, que estava à beira do caminho com a sua capa de mendigo. Quando Jesus passou, ele foi curado, ele largou a sua capa de mendigo e se pôs ao caminho. Não ficou parado. Não ficou parado. Então o Senhor Deus, desde a criação, nos chama para trabalhar e guardar aquilo que tem trazido sobre as nossas vidas. Em Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas inquiedades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Eu quero que minhas orações sejam ouvidas. Eu quero ter comunhão com Deus. Em João 9:31 diz: ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse o ouve. O que é fazer a vontade do Senhor? É andar em obediência à sua palavra. Não tem outro jeito de a gente fazer a vontade de Deus se somos... Nem toda palavra é para mim. Toda palavra é para ti. Toda palavra é para mim. Toda palavra é para que a gente seja transformado dia após dia. O caminho do retorno passa por um coração que deseja ser transformado e renovado por Deus dia após dia. Eu tenho que desejar. Não posso ficar na minha inércia, na minha preguiça. Não, hoje está frio, hoje não vou levantar. Estou falando de mim, gente, viu? 6 da manhã para ir orar, porque está muito frio, está difícil. Levanto. Não, eu tenho que vencer a minha carne. Sejais conformados com este mundo,
mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento para experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso que eu quero. É isso que cada um tem que querer desejar todos os dias. Ser transformados dia após dia pelo nosso Deus. Ele venceu na cruz do Calvário. Ele nos deu um presente que se chama Espírito Santo de Deus, para que a gente seja transformados e possamos entrar aonde ele tem, local que ele tem separado para cada um de nós, para aqueles que mantêm firme e vão receber da glória. Tu consegues frutificar e viver uma vida com Deus. Precisas dedicar tempo, ler a palavra, buscar o Espírito Santo de Deus e deixar Deus fazer. E acreditar naquilo que a palavra declara. Como eu disse há um bocado, esta semana foi uma semana que eu sentia aqui dentro a queimar. Que a palavra de Deus realmente ela não volta vazia. Ela, quando é lançada, traz retorno. Eu trabalho numa fábrica, gente. Eu sou um operário. 25 anos numa fábrica. Todos os dias, dei o meu melhor. E eu fazia porque eu sei que eu faço para o Senhor. Desde que eu me converti, eu entendo, eu faço para o Senhor. Não interessa se eles valorizam ou não, não interessa se tratam bem ou se tratam mal. Eu faço para o Senhor. Eu dou o meu melhor todos os dias, quer me reconheçam ou não. E ainda, a minha principal função, depois que conheci Jesus, foi lançar a palavra sobre a vida daquelas pessoas. Lançar a palavra todos os dias. Alguns se converteram, outros zombaram, porque tem de tudo, gente. Mas mesmo os incrédulos, hoje eu vejo que eles reconhecem Jesus como Senhor na minha vida. Eles sabem que eu tenho um Deus grande. O que Deus tem feito nesses últimos 3 dias é algo que eu nunca imaginei. Eu estou de baixa, porque eu estou sendo tratado na minha enfermidade. E o Senhor está me curando. Outra vez eu consigo ver palavras que foram lançadas, orações respondidas. Eu dia após dia estando melhor e recuperando a minha saúde. Porque a palavra não volta vazia. Vale a pena investir na palavra de Deus, mesmo que a gente não tenha retorno imediato, porque vimos na criação, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, como eu disse no início, espera no Senhor. Espera no Senhor. O tempo dele não é o teu tempo. As coisas não são como a gente pensa assim, instalar já aconteceu. A passagem do Vale dos Ossos Secos, muita gente tem a ideia na cabeça que o profeta profetizou e os ossos logo se juntaram. Com certeza não, aquilo demorou algum tempo. Deus não faz as coisas assim como tu queres. Deus tem o tempo dele. Pode fazer assim, porque ele é Deus. Mas Deus trabalha de uma maneira diferente. A nossa mente não consegue compreender a mente de Deus. Nós não conseguimos. Nós tentamos, embora a palavra nos diga que aqueles que buscam o Espírito Santo e têm fé e leem a sua palavra, a mente de Cristo começa a estar na nossa mente. E conseguimos compreender uma parte pequena daquilo que nos aguarda. Aí sim tu vai compreender tudo. Mas até lá, tens que continuar buscando, se aprimorando na palavra de Deus. Quando eu abri Gênesis e vi lá um versículo, saltou o olho, aquilo trouxe um entendimento, uma direção nova, parece que a palavra de Deus explodiu dentro de mim e abriu um horizonte novo. Mas isso acontece quando a gente lê a palavra de Deus e busca pelo Espírito Santo, se dobra os joelhos e ora ao Senhor, se consagra a Deus. Não podemos ser inertes. O Senhor Deus nos chama para trabalhar no seu reino. Não fomos chamados para ficar inertes e parados. Temos que trabalhar. E vamos continuar trabalhando. E eu vou provar isso através da palavra, aqui em Apocalipse 22, para finalizarmos.
Porque não há Deus grande e maravilhoso como o nosso. Apocalipse 22, 1 ao 17 diz assim: E mostrou-me um rio puro de águas vivas, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Oh, gente. No meio da sua praça, de outro lado, o rio estava a árvore da vida. Está lá. Jesus é a nossa vida. Ele aguarda por cada um de nós. Manter a palavra viva e acesa no nosso coração. Que produz frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são de saúde para as nações. Oh, gente, promessa. Promessa. Deus não deixa faltar nada. Deus provém todas as coisas. Só espera no Senhor. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus, o Cordeiro, e os seus servos o servirão. Tem servos do Senhor aqui? Vão servir na eternidade. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus o ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou seus anjos para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido, visto, prostei-me aos pés do anjo, mas mostrava-me para adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos profetas, os que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Para isso que nós somos chamados. Guardar, trabalhar, adorar. E disse-me: não seles a palavra dos profetas deste livro, porque próximo está o tempo. Próximo. A gente sente, né, gente? Quem é justo, seja injusto. Ainda quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado. E ainda quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou, Gênesis, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, primeiro e derradeiro. Ele está na criação, Ele está até o fim com cada um de nós, e Ele vai estar conosco na eternidade, se a gente guardar firme a palavra dEle no seu coração, porque a palavra é o próprio Jesus, e a palavra tem que estar viva nas nossas vidas todos os dias. Não é ao domingo quando vem à igreja, é todos os dias a palavra tem que ser vivificada no nosso coração, para que a nossa fé aumente. Eu já não peço para a minha fé aumentar, eu vejo que Deus, cada vez que eu peço para aumentar a minha fé, mais prova, mais luta, Deus está me fazendo forte e firme na sua presença. E faz-me vencer dia após dia. Porque Ele dá aquilo que a gente pede. Porque é segundo a sua vontade. Tudo que tu pedires ao Senhor em seu nome, esteja no centro da vontade do Senhor, Ele vai te dar. Não vou dizer que vai ser fácil, irmão, porque a luta e o caminho não é fácil. Como a palavra diz, lemos agora um bocado, o caminho é estreito, é tortuoso, a porta é estreita, não posso passar com a bagagem toda, tenho que deixar muita coisa de fora. E pelo caminho a gente começa a largar uma coisa aqui, outra coisa lá, mas continuamos no caminho firme, porque nós somos uma igreja de valentes que guardam a palavra de Deus, que guardam as promessas, que andam nos caminhos do Senhor, não se desviam nem para a direita nem para a esquerda, mas guardam firme o coração naquele que os chamou. Temos os nossos corações transformados dia após dia pela sua palavra, que renova a nossa mente, que nos faz compreender que há algo maior que nos aguarda e não nos deixa desistir. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta.
Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e todo qualquer que ama e comete mentira. Seja qual for. Mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. Essa água que vai regar o jardim. É essa água que nos faz mantermos vivo a chama de Jesus no nosso coração. A luz de Cristo nas nossas vidas. É essa água que nos faz ser renovados dia após dia, entendendo que temos que ter um compromisso de renúncia com o nosso eu, com o nosso ego, com o nosso egoísmo. Deixar de lado e sermos transformados pela palavra de Deus. Queremos ser feitos, como a palavra diz, feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Isso implica mudança de caráter, isso implica frutos de espírito vivos e que as pessoas possam olhar assim e ler. Vai ali um homem de Deus, vai ali uma mulher de Deus. Então temos que renunciar o nosso eu, sermos compromissados com aquilo que o Senhor nos chama a fazer. Compromisso. Não tem como andar no reino e não ter compromisso com o reino. Não tem como eu querer herdar o céu e durante a vida faço do meu jeito, mas eu quero herdar o céu. Não tem, gente. Ele diz, sede santos porque eu sou santo. Mudança, ser santo implica mudança. Não implica fazer milagres. Implica ser separado para Deus. Não implica dizer assim, eu não peco. Não, a gente peca, a gente erra sim, a gente sabe, mas a gente dobra o joelho e reconhece, Senhor, eu errei. Perdoa-me. Isso é ser santo. Reconhecer que tem falhas, que tem fraquezas e que necessita de um Deus grande. Reconhecer que nós, sem o favor dele, não somos nada. Sem o favor de Deus, não somos nada. Se Deus nos olhasse por aquilo que eu faço, Ele dizia, parta de mim. Mas Ele não olha para mim. Ele olha para mim através da cruz de Cristo. Se Deus trabalhou e continua trabalhando ao meu favor, quem sou eu para sabotar-me a mim mesmo? Nós nos sabotamos. Não é, e muitas vezes nós dizemos assim, é obra do inimigo. Não, é obra da nossa mente. É obra do nosso egoísmo. É obra do nosso coração enganoso. É obra da gente não reconhecer que precisa mudar. É obra do nosso entendimento estar ainda enraizado no mundo, nos costumes do mundo, e não estamos nos costumes do reino. Então a nossa mente tem que estar no reino de Deus, naquilo que Ele nos chama a fazer todos os dias. Transformar a nossa mente, levar a nossa mente da nossa mente mundana para a nossa mente do reino. Que Ele diz que nós somos cidadãos do reino, feitos à sua imagem e semelhança. Ele diz que nós somos sacerdócio, povo santo, eleito por Ele, separado para Ele, para honrar e glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Em tudo que nós fazemos, temos que glorificar o nome do Senhor. E hoje eu falo assim porque eu entendo que a palavra de Deus não volta vazia. O Senhor mostrou isso claramente essa semana inteira. A minha palavra não volta vazia. Só não vai ser feito no teu tempo, Alcides. Não vai ser feito no teu tempo, Lucilene. Em Vânia, em Malena, Letícia, Pastor Pedro. Não é no nosso tempo, é no tempo dele, é no querer dele, é no agir dele. Deus tem sempre o melhor. Se a gente vê desde a criação, o plano da redenção já estava ali estabelecido. Deus preparou tudo de uma maneira que
Não tem como a gente dizer assim, ó, não tem como eu me sabotar a mim mesmo. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, nosso Pai, eu te louvo, te agradeço, Senhor Deus, pela tua majestade, porque tu és Senhor e Salvador na minha vida, na vida dos meus irmãos, Pai. Que seja sempre estabelecida a tua vontade no nosso meio, Pai. Que tu faças, Deus, os nossos corações entenderem, Pai, a vontade que tu tens para cada um de nós de andarmos em obediência à tua palavra, em obediência àquilo que nos manda e ordenas fazer, Pai. E não queremos, Pai, rejeitamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que não provém de ti, toda distração, Pai, que tem distraído o teu povo. Senhor Deus, eu oro em nome de Jesus, que tu possas cancelar, Pai, aquilo que tem sido distração na vida dos meus irmãos, Pai. Cancela, Pai, tudo adoração a ídolos errados que não és tu, Senhor Deus. Nosso coração enganoso que muitas vezes levanta bezerros que não és tu, Senhor. Então perdoa-nos, Deus, como teus filhos, Senhor Deus, que possamos ser aqueles que não se venderam, aqueles que não dobram os joelhos, Pai, não dobram os joelhos aquilo que não provém de ti, mas sim dobram os joelhos diante do Santo Poderoso, Deus Criador de todas as coisas, Senhor. A ti nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nessa manhã, Pai, declarando que tu és santo, Pai, declarando, Deus, que a tua palavra não volta vazia, Senhor Deus. Então eu oro que possas encher, Pai, o nosso coração da tua palavra, porque tu dizes na tua palavra que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio, Senhor Deus. Eu oro, Pai, que tu possas encher o coração dos meus irmãos da tua palavra. E ao abrir da sua boca, Senhor Deus, tu possas cumprir a promessa, a palavra não volte vazia, mas cumpra para o feito que foi lançada, Senhor Deus, trazendo transformação, renovo, Pai, restauração nas famílias, Senhor Deus. Traz um renovo sobre os meus irmãos, Pai. Nós estamos vivendo um tempo de recomeço, nós queremos recomeçar contigo, Senhor Deus, sabendo que sem ti nós não queremos ir, Pai. Então vem com cada um de nós, que o teu Espírito Santo, Pai, possa guiar cada irmão meu, Senhor Deus, cada irmã minha, Senhor Deus, sejam guiadas pelo teu Espírito Santo, Pai. Que não seja o nosso eu, o nosso ego, o nosso querer, mas seja a tua vontade. Seja estabelecida a tua vontade em cada casa da arca, Senhor Deus. Seja estabelecido, Senhor Deus, a tua presença nas nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres compromissados com o reino, não com o mundo, Pai. Nós te dobramos a ti, rendemos os nossos corações nessa manhã a ti, Pai, declarando que tu és santo, 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 e não há outro como tu, Pai. Em nome do nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus, eu declaro que nossos corações são teus, nós somos teus e pertencemos a ti, Pai. E eu oro em nome de Jesus que todo elo, Pai, que não provém de ti, Senhor Deus, toda ligação que não provém de ti, Senhor Deus, possa retirar do nosso meio. Abre a nossa visão, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, e nos leva a reconhecer aquilo que precisamos mudar e ser transformados dia após dia, para que possamos entrar na vida contigo, Senhor Deus, e desfrutarmos daquilo que tu tens para cada um de nós, Pai. Tu nos chamas para um lugar prazeroso, Pai, um lugar onde o trabalho é prazeroso, Senhor Deus, nos traz alegria de estarmos contigo, nos traz alegria, Senhor Deus, de conhecer mais de ti e nos dobrar a tua presença, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, que nossos corações se dobrem a ti e tenham desejo, Pai, de te encontrar a cada manhã, Senhor. Traz esse desejo ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, Senhor, dobrarmos a ti e reconhecermos que sem ti nada somos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos, Deus, com a tua presença, Senhor Deus. Estende o teu manto de poder sobre a tua igreja, Pai. Estende, Senhor Deus, o teu manto. Traz, Senhor Deus, a tua presença, o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, Senhor. Amém.